seu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso. Da Neuzi, da Edna, da Imaculada, sejam muito bem-vindos, viu? Nosso Senhor. Oremos. Pai querido e santo, em nome de Jesus, entramos em tua santa e amada presença para te louvar e te agradecer por esse dia maravilhoso, Senhor. Que acordamos, estamos com saúde e a nossa fé está sendo renovada. Obrigada, Senhor, por todo o teu cuidado conosco, por todos os livramentos e por toda a comunhão aqui, Senhor. Obrigada por cada irmã que aceitou o nosso convite de estarmos aqui reunidas em teu nome para a edificação das nossas vidas. Esteja conosco nessa tarde, nos abençoando, nos edificando, nos enchendo com o teu amor. Queremos também ser disciplinadas pelo Senhor, para que possamos ser mulheres segundo o coração do Senhor, mulheres que estejam prostradas aos pés de Jesus. Muito obrigada por cada irmã que aqui está, Senhor. Que o Senhor esteja nessa reunião se fazendo presente, para que seu nome seja sempre glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Boa tarde. Vamos louvar então o Senhor com os cânticos. Esse cântico, acho que algumas de vocês conhecem. Nós geralmente cantamos a parte da mulher, fazendo os ecos, mas hoje nós vamos cantar todas juntas, ok? Sem fazer o eco. Então vamos lá. Diante do seu trono, me levanto para orar.
Eu vou chamar a Marli, que vai fazer a apresentação da Cristal. Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor. Para falar da Cristal, né? É muito fácil, né? Porque o significado do nome dela é puro, pureza. E hoje eu descobri que também tem outro significado que é muito mais precioso, que é Cristo dentro dela. Então eu sei que isso é real, porque desde que ela veio da minha família, ela é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa companheira de meu filho, e Deus tem usado ela para educar minhas netas no caminho do Senhor. Então eu tenho muito orgulho e orgulho santo de apresentar a Cristal para vocês. Ela é muito especial para a minha família, para o meu filho principalmente, e pelo amor e o cuidado que ela teve comigo quando meu marido, quando eu mais precisei. Ela não largou um minuto de mim no hospital. Ela esperou até o Xarope sair da UTI da cirurgia. Então eu sou muito grata a ela por tudo. Que Deus te abençoe e que Deus use a sua boca para falar nos nossos corações. Eu queria fazer uma oração para você. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais essa tarde. Obrigado por cada mulher que se dispôs a estar aqui ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo cada dia, nos instruindo, abrindo a nossa mente com conhecimento, Senhor. Que o Senhor possa falar através da Cristal tudo aquilo que o Senhor quer, usa ela como instrumento, Senhor. Que ela se esvazie dela e se enche do Seu Santo Espírito, ó Deus. Que o Senhor possa estar usando ela para falar aos nossos corações e prepara também a terra dos nossos corações, Senhor, para que a Sua palavra frutifique dentro de nós, Pai. Afasta de nós tudo aquilo que nos impede de aproximar do Senhor, Pai. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, boa tarde a todas. Nossa, que bom ver vocês, viu? Achei, pessoal, obrigada, viu, pela presença de cada uma. Confesso que estou um pouco nervosa, mas eu fui abraçando cada uma e isso foi me trazendo paz. Obrigada. Mari, muito bom você ter cantado o cântico, né? Mari pediu para eu escolher e eu escolhi aquele cântico infantil. Mas sendo reunião das mulheres e a gente fica todo um culto, né, infantil, reunião das mulheres. A gente canta geralmente e as crianças enfatizam muito a mão, a boca, o pé, mas eu enfatizei, botei negrito, quem está olhando para você? É Deus. Deus está olhando para você. E a gente sabe que, infelizmente, né, no mundo temos julgamentos. Às vezes dentro da igreja temos julgamentos, mas a gente vai ter um julgamento que é Deus que está olhando para você. E o tema, né, da aula de hoje vai ser Suas palavras expressam o caráter de Jesus. Essa aula primeiro foi para mim, porque eu preciso melhorar muito ainda nesse sentido. Mas eu pedi licença, né, a Cláudia e a Ana, e eu coloquei mais coisas, né? O nosso comportamento, o que a gente fala, o que a gente pensa, o nosso olhinho, o nosso ouvido, está expressando as características, as qualidades de Jesus. Então é mais ou menos isso que a gente vai aprender juntas hoje. Tá? Vamos ler a nossa base de hoje, a bíblica, vai ser Tiago, capítulo 3. Então, o livro de Tiago, Novo Testamento, capítulo 3, versículos de 2 a 12. Então, Tiago, capítulo 3, versículos de 2 a 12.
Eu só vou contextualizar que nesse livro, enquanto a gente está achando a passagem, Tiago está escrevendo para judeus cristãos, tá? Judeus se tornando cristãos. Então, aqui nesse livro, ele coloca muitos assuntos de moral, sobre a moral, sobre o costume, para que esses judeus que estavam querendo ser mestres, querendo ser maiores, né, do que os cristãos gregos, então ele estava passando como deve ter essa unidade na igreja cristã, independente se você é judeu ou se você é de origem grega. Então, eu vou começar a ler, Tiago, capítulo 3, versículos de 2 a 12. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impedidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Bom, é bem impactante esse capítulo referente à língua, né? Até porque pode sair, né, a bênçãos e maldição de um único lugar. Então, lendo esse capítulo, eu me deparei com um problema. Quem pode, Rubens, você pode ler o versículo 2 de novo, por favor? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Isso. Então a gente vai ficar nesse versículo somente. Então, qual é o problema, gente? Todos tropeçamos no falar. Todo é um conjunto, certo? Todo mundo todos tropeçamos de muitas maneiras, de várias formas, inclusive no falar. Então, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E aí a boca, né, já esquentou. Eu falei, se Deus fala que a gente é para ser perfeito como Ele é, e se a gente só tropeça de várias maneiras, de várias maneiras, como seremos perfeitos? Aí, a gente vai chegar numa resposta. Aqui no Mateus 5 fala, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui, como eu falei, né? Então, é possível a gente ser perfeito e expressar as características, as qualidades de Jesus? Como a gente faz isso? Eu fiquei pensando, se a gente encontrasse, por exemplo, um homem que ficasse muito irado com uma coisa errada, que assim não deveria ter feito, as pessoas não deveriam ter feito contra Deus. Você e eu diríamos que essa pessoa é perfeita? Irado, assim, revoltado, porque fez uma coisa errada contra a Escritura, contra a palavra.
Jesus cirou. Ele não pecou, mas ele cirou e ele é perfeito. Então, o que eu vou trazer para a gente na reflexão é: temos que pensar da forma divina, não com os olhos de Deus e não com nossos próprios olhos. Porque com os nossos olhos a gente poderia dizer que Jesus, erradamente, que Jesus, né, errou, pecou, ele não era perfeito porque ele cirou. Mas na verdade, como diz aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 10, Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento, vou falar sobre isso, e também que Jesus é perfeito e sem pecado. A Bíblia não se contradiz. Então, a gente tem que olhar com os olhos espirituais sobre a perfeição que Deus quer que a gente chegue. Tá? Vou passar aqui. Então, Jesus era perfeito em sua natureza divina e ele não pode mudar. Maria, pode ler Malaquias capítulo 3, versículo 6, por favor? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Exatamente. Então Deus não muda, certo? E ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ele foi aperfeiçoado por ter experimentado sofrimento em sua própria vida, enquanto homem aqui na terra. Patrícia, você pode ler Hebreus capítulo 5, versículo 8, por favor? Hebreus 5, versículo 8. Hebreus 5, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Exatamente. Não. Pode ler o 4, 15? Hebreus 4, 15 também, por favor. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso. Então, Jesus, né, a sua natureza divina, ele é perfeito. Mas quando ele veio aqui à Terra, ele sofreu pelos nossos pecados, né? Ele tomou sobre si nossos pecados. E nesse sofrimento, ele foi aperfeiçoado. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Ele teve o benefício de ser o nosso sumo sacerdote. E aqui eu tentei resumir um pouco o que seria isso. Jesus, ele na natureza divina, se fez homem nesta terra, ele não pecou, ele sofreu, foi aperfeiçoado, sumo sacerdote, está ao lado do Pai Celestial. Se fosse no gráfico, ele sendo perfeito, ele só vai, ele é exponencial, ele vai para cima, né? Eu e você fomos criaturas de Deus, pecadores, fomos batizados, recebemos o Espírito Santo de Deus, hoje temos natureza divina, pecamos, sofremos e a gente está nesse processo, estamos nos aperfeiçoando para recebermos a coroa da vida e viveremos ao lado do Pai. Então, a gente está nesse processo de aperfeiçoamento. Assim como Jesus sofreu, nós vamos sofrer. É no sofrimento que a gente vai se aperfeiçoar. Não tem aquela história que a gente só se sacode, só sai do lugar quando a gente enfrenta um problema? Geralmente a gente está sentado, a gente está acomodado, a nossa vida está assim. Até esses dias eu falei, nossa, está tudo tranquilo, graças a Deus. Aí começou. Aí uma tem dor de barriga, a outra tem algum problema. Então, assim,
você está sofrendo hoje, aos nossos olhos, pode ser que você veja como uma forma triste, uma forma que você não entende. Mas aí você tem que lembrar que você tem hoje batizada a natureza divina. Então você tem que usar os olhos de Deus, tentar entender o que Deus está te aperfeiçoando, fazer uma autoanálise. O que Deus está querendo me ensinar nesse sofrimento que eu estou passando, né? É assim que a gente vai conseguir se moldar e expressar o caráter de Jesus. E aí como é que a gente chega nessa perfeição, né? Todo mundo fala, eu tenho que ser perfeito como Jesus é perfeito, e fica, né, no campo do pensamento. Mas aí eu pensei assim, Deus quer o seu 100% naquilo que você pode, naquilo que você alcança. E não é o que você acha que pode alcançar, é o que Deus te criou. Ele sabe exatamente o 100% que você pode dar. Então, se você, dependendo da sua área, da sua vida, que você sabe que você precisa melhorar, Deus sabe 100% que você pode dar naquela situação. Se você precisa melhorar no falar, Deus sabe o seu 100%. Deus conhece você, Deus criou você, Deus criou a mim. E aí eu vou dar um exemplo. Helena tem 5 anos. Deixa eu beber uma água. Hoje a Helena tem 5 anos. Eu já ensinei mais de uma, mais de duas, mais de 3 vezes. Helena, chega da escola, tira seu uniforme, dobra seu uniforme e guarda no guarda-roupa. Helena faz perfeito? Não faz. Mas ela dobra do jeitinho dela e coloca no guarda-roupa. Esse, hoje, com 5 anos de idade, é o 100% dela que ela pode me entregar. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela vai aprender como dobrar, né, como não deixar amassar e vai guardar daquele jeito. Então, eu quero falar para vocês, gente, faça 100%, seja 100% para Deus. Daquilo que você pode, daquilo que você consegue. Não com a sua visão. Porque com a sua visão você vai ficar sentado, esperando vir o sofrimento para você poder ser aperfeiçoado nele. Não. Se autoanalise. Saiba onde você sabe. A gente sabe que a gente precisa melhorar. Eu vou falar, hoje mesmo eu já pequei. Infelizmente. Mas eu sei que eu preciso melhorar nesse sentido. Então eu sei que Deus quer o meu 100% nisso. Tá? E aí a gente é multitarefas, principalmente mulher. Né? A gente faz muita coisa. E aí eu fiquei pensando, nossa, ser 100% mãe, ser 100% esposa, 100% cristã, 100% na escola, 100% no trabalho. A gente fica, né? Assim, dá pânico. A gente fica até com falta de ar, não consegue respirar. Então, assim, a palavra de Deus transforma. Mas eu li um livro muito bom, que até eu trouxe um para sortear para você, que é uma ferramenta para a gente conseguir dar 1% ao dia. Se você ficar sentada, a gente não melhora e a gente não evolui, a gente não dá excelência ao nosso Senhor, que Ele pede. A gente não consegue chegar à perfeição de Deus. Mas se você melhorar 1% do seu dia, você vai conseguir. Isso você vai se mexer, a gente vai conseguir. Então, vamos fazer o seguinte. Mari, o que você acha que você pode hoje melhorar 1% na prática? Eu já estou pedindo a Deus do meu modo de falar. Eu falo demais. Malu, o que você pode fazer 1% do seu dia? Não olha para sua mãe. Orar, talvez? Pode ser? Talvez. Muito bom. Eu preciso não falar também. Eu preciso de muitas coisas. E Deus nos ensina que a gente tem que fazer o quê? É viver um dia após dia. Um dia após o outro, né? Ou baixa seu dia no seu próprio mal. Então, se a gente pensar, eu preciso melhorar
vai dar devida excelência a Deus e a gente vai conseguir expressar cada vez mais o caráter de Jesus nas nossas vidas. Aqui fala, aqui destrua hábitos ruins, crie bons hábitos que seja excelente, perfeito naquilo que Deus espera e conhece de você. Eu não vou conseguir falar sobre destruir os hábitos, mas que o tempo é muito escasso. Mas assim, eu peguei um exemplo do ambiente, né? Observe o ambiente que você está. Uma pessoa que infelizmente tem um problema de vício, ele geralmente vai para onde? Ele sabe o ambiente que ele está, ele vai para uma clínica e geralmente na clínica 94% das pessoas que estão lá, elas conseguem se reabilitar, mas elas voltam para o seu habitat natural, onde elas viviam. Desses 94, 30% só que conseguem. Então o ambiente também é importante. Saiba qual hábito você precisa destruir, mas também qual hábito você precisa criar para você começar a desenvolver, ter um relacionamento melhor com Deus e expressar o caráter de Cristo. E para a gente finalizar, é isso que Deus espera. A excelência é um hábito que gradativamente construímos para melhorar. Constantemente, tudo que fazemos e pensamos exige esforço, determinação, persistência, paciência e prática diária. Os nossos hábitos dizem qual é a sua identidade. Isso é importante. Você quer ser um atleta? Ótimo. Essa é a sua identidade atleta? Então acorde cedo, vai caminhar, vai fazer exercício, vai se alimentar bem. Você quer ser uma cristã fiel a Deus, expressar o caráter de Jesus para as pessoas? Melhore 1%. O que você precisa fazer? Ler diariamente a Bíblia, ter um relacionamento melhor com Deus, pais e mães, entrar, fazer um serviço no ministério, seja excelente naquilo que você se propõe a fazer. Não é para mim. A gente como corpo, a gente se beneficia, mas é para Deus. Lembra dos olhinhos, boca, mão e pé? Quem é que vai julgar? A gente não gosta de falar de julgamento, mas Deus vai nos julgar. E Ele sabe de 100% que a gente pode estar em qualquer área da nossa vida. Ele nos conhece, Ele nos criou. Então Ele sabe 100% que você pode chegar. Não vamos entrar naquele que há anos, né, eu fazia isso. Como ser perfeito como Jesus, impossível. E aí a gente não melhora nunca. Dá para chegar e Ele quer isso. Ele vai nos julgar por isso. A sociedade julga, mas Deus vai julgar. E se a gente quer a coroa da vida, vamos ser excelentes nesse ponto para a gente expressar fielmente, diariamente, o caráter de Jesus aos olhos dele, não do mundo, não o nosso. E aí, é isso que eu queria falar para vocês. Melhore 1% ao dia. É difícil, aqui fala, a língua é incontrolável, o pensamento é incontrolável. Tenta um dia, tenta por uma hora, tenta usar ferramentas que você conhece para você melhorar. Porque se Jesus deixou o Evangelho para a gente falar, foi através da fala que a gente conheceu o Evangelho, é importante falar. Se fosse para não falar, ele falava, ou faria todas mudas, ou falaria até o final, não fale. Mas ele quer que a gente fale, mas falar o quê? Né? E assim, a nossa fala, ela transparece o nosso comportamento. Né? Quem tem criança que sabe. Não adianta você falar se você não faz. Helena me cobra isso todo dia, mas você não faz. Então, para a gente poder expressar o que Jesus é, a gente precisa ser excelente, a gente precisa melhorar e a gente precisa ser 100% para falar o Senhor. E assim a gente vai ter fielmente ser perfeita aos olhos do Pai. É isso. E eu trouxe, eu vou pedir, se Mariana pode me ajudar.
tá? A mão você pode me ajudar a distribuir. Eu trouxe essa folha, como criar um hábito. E aqui você vai botar o seu nome, a data de hoje, o hábito que você quer criar, tá? E vai ter 3 benefícios de você, como você acha que vai conseguir criar esse hábito. E 3 coisas que são ruins se você não criar esse hábito. O que isso vai trazer para você? E aí tem o acompanhamento da meta, que são 21 dias. Estudos dizem que você precisa, para criar um novo hábito, 21 dias. E você vai ticar aqui. Hoje, por exemplo, eu vou ler a Bíblia, 2 capítulos da Bíblia. E aí você vai ticando aqui. E aí com 21 dias você vai criar esse hábito para você. Eu não queria que vocês levassem para casa sem vocês preencherem isso. Que eu acho importante a gente fazer isso, esse compromisso com nós mesmos. Lembra, Deus vai nos julgar pelo 100%. Que Ele sabe que cada uma de nós podemos fazer e melhorar. Tá bom? Então, obrigada. Eu espero que eu tenha passado claramente o que Jesus sempre colocou no meu coração, de que a gente pode melhorar, que a gente pode se mexer, né? Então, se alguém não entender, tá? O que quer dizer isso aqui, aí pode falar comigo. E aí a gente vai sortear o livro. E o livro, na verdade, é um livro pequeno, sabe? Mas se alguém quiser anotar. E até, inclusive, eu fui tentar comprar hoje, a editora não está conseguindo fazer, porque tem muitos pedidos, não tem na editora agora. É Hábitos Atômicos. Foi, na verdade, até uma indicação da Bárbara Pestana. Ela estava lendo e indicou pra gente. Tá? E aí, quem quiser falar comigo sobre o livro, sobre essa ferramenta, é uma ferramenta que nos ajuda, mas quem transforma é a palavra. Tudo bem? Obrigada. Às vezes esse versículo da língua fala do fogo, né? Que é uma fagulha, né? Então, quando a gente for falar, a gente tem que pensar muito o que a gente vai falar. Porque senão isso vai incendiar, vai ter uma proporção muito grande na vida de alguns irmãos. Então nós que somos mulheres, que eu estou orando, né, para que eu fale com sabedoria, porque às vezes a gente, o modo de nós falarmos, às vezes a gente pode ter até razão, mas a maneira que a gente falar pode ser interpretada de outra maneira. E às vezes fica o telefone sem fio. Eu falei de um jeito, vai para outro, vai para outro, vai para outra. E quando vejo, já incendiou uma floresta. Já contaminou várias pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. Porque aí não tem como, com um travesseiro as penas jogadas ao alto. Não tem mais como você voltar atrás. Você já falou e o estrago já foi feito. E às vezes a gente pode perder até pessoas queridas, irmãs, irmãos da congregação, por causa de falas nossas e coisas erradas que nós falamos. Talvez interpretações erradas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pensar como eu vou falar, de que maneira eu vou falar, como é a pessoa, antes, pedir sabedoria a Deus, como ouvido. Então isso é muito importante. Tiago nos alerta e é o perigo que tem muitas congregações, o falar, fazer fofoca e por aí vai. Então o perigo é a língua. Ele fala que é o inferno, né? Você incendeia uma floresta e vira um inferno, né? Então a gente tem que ter sabedoria no falar. Sim. Bem, isso mesmo. Tiago, todo sábado, nos alertar sobre isso, né? Assim como também, às vezes, a gente fala coisas que a irmã fala, nossa, eu precisava ouvir isso. É uma ferramenta que o Tiago, ele alerta, é perigosa, mas é pra gente falar, né? Assim, a gente tem que usar sabedoria, né? Como eu fui já chamada a atenção aqui, amém por isso, porque é isso que vai me aperfeiçoando, né?
de tentar entender o outro. Ó, o Júnior tá chegando ali, até ver. Aí eu falei pro Júnior, assim, a gente às vezes em casa, a gente tem 9 anos de casado. Eu falo, gente, a gente tem 9 anos de casado, mas às vezes parece a MFM. Não tô entendendo. A gente fala uma coisa e ele entende outra e vice-versa. Então, assim, é clareza no que você quer falar, é pensar no que quer falar, é contar a ideia. E mesmo assim, a gente ainda corre o risco de errar. É como o vaso quebrado, né? Você pode até colar, mas as rachaduras voltam lá. Mas é uma ferramenta que ele nos alerta, mas é para ser usada. Mas tem que ser usada com muita sabedoria. Muita sabedoria. Mas alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Você quer falar aqui? Estava chamando a atenção da sabedoria, já é uma função que existe lá em modo, né? Feita da pessoa, até da idade da pessoa, como chamar a atenção. Agora, realmente, falar, às vezes, depende do que você fala, às vezes você não tem sabedoria, é melhor você se calar do que você tentar falar alguma coisa e falar mais besteira e estragar a vida do outro. Se o outro não for firme, não tiver perfeito, porque ele pode até, né, ficar meio complicado ao invés de, né? Então, como a Marlene falou, eu sei que nesses longos anos, quantas pessoas também me ajudaram, só que assim, muitas tentaram também me destruir, né? Na verdade, assim, acabaram se destruindo por si só a sua própria vida. Então, a gente tem realmente essa sabedoria de falar, às vezes é melhor a gente realmente ficar calado, né? Porque às vezes a gente fala, quem você está falando coisa para edificar e está destruindo até a vida do outro, né? Então, eu acho muito pertinente até esse assunto, porque assim, para a gente meditar mesmo, como você disse, quantas vezes eu tive que ser chamada a atenção, mas não só foi vocês, logo, graças a Deus que alguns me chamaram a atenção para a edificação e não para a destruição, porque também a nossa boca pode destruir a vida de outro, e como pode. Então eu mesmo já, se eu não tivesse firmado na rocha, eu tinha sido destruída por uma série de coisas, né, de que assolaram a minha vida, e entre nós mesmo, entre nós, né? Mas assim, glória a Deus que o Senhor me deu sabedoria de já persistir, mas a gente pode sim, eu posso magoar de uma forma, às vezes até dessa conversar minha aqui agora, né? E a gente vai magoar alguém a ponto da pessoa, nossa, ficar destruída. Então tem que ter sabedoria conforme nos instrui lá em Timóteo, né? Era isso. Você falou, um bom termômetro é o próprio tema. O que você vai falar? Vai expressar o caráter de Jesus, né? É um bom termômetro pra gente, né? Às vezes eu sou assim, eu quero falar porque eu quero ajudar, quero fazer, e às vezes não é, a pessoa não quer, né? A gente não é o momento, não é aquilo que a pessoa precisa. Realmente é um tema bem extenso, polêmico, mas bom porque a gente precisa, né, falar sobre isso. Eu achei legal quando você falou que a gente não tem que começar pelo 100%, mas sim pelo 1%. E que essa dinâmica de fazer um pouquinho por dia pode nos levar à perfeição, né? Jesus fala que é para a gente ser perfeito como o Pai é perfeito. E se Jesus falou, é porque é possível, não é inatingível. Claro, na nossa limitação, né? Ele era Deus, então ele tinha condição de ser 100% perfeito. Mas ele quer nos encontrar tentando. Não é pra gente olhar e falar, mas era Jesus, mas era Deus, e eu não consigo. Não, você consegue, você tem o Espírito Santo e a arma de orar, né? Pedir sabedoria para falar. Eu acho que a Bíblia traz vários momentos falando, dando exemplo, né? Por exemplo, a mulher que tem um marido não cristão, ela pode ganhar 100 palavras. É muito forte, então, as nossas atitudes, né? Porque a pessoa pode ver Jesus através da nossa atitude. Geralmente, quem fala muito disparado não pensa para falar. E é por isso que dá ruim. Porque se a gente refletir para falar, esperar o momento certo, né? E às vezes o nosso cônjuge nos ajuda com isso, porque se a pessoa está extremamente nervosa, gritando, descontrolada, se você for falar, ela não vai ouvir.
Então, é sempre um exercício diário. A gente está inserido em vários lugares diferentes, né? No trabalho, em casa, na igreja, onde quer que estejamos. Deus espera que a gente reflita a glória dele na nossa vida. Então, foi muito reflexiva para mim sua mensagem. Muito obrigada, Deus abençoe. Vai falar para uma criança no meio de uma birra, vai ensinar alguma coisa para uma criança no meio de uma birra. Não dá. E às vezes até no contexto que vocês mandaram, né? Quanto a adultos é a mesma coisa. Na ira, você vai querer falar assim, não, você tem que ser como Deus é 100%. Não, a gente tem que encontrar o momento certo, a palavra certa, né? E muitas das vezes a gente às vezes fala de Cristo, mas a gente não tem atitude cristã. E o resultado qual vai ser, né? Bom, vamos lá, vou parar de falar também, né? Eu acho que antes da gente falar dos mais, isso eu li um trechinho assim que diz que olha muito bem, fale para você, aconselhe depois de fazer isso, possivelmente você vai mudar de ideia. Pode falar, Às vezes também a gente pode estar falando uma verdade, algo real, mas a forma que é falado conta muito. Eu falo muito isso com o meu marido, assim, às vezes você vai abordar uma pessoa, o que você vai falar está correto, mas a forma de falar que você precisa usar a noção, para que você possa atingir o resultado que você precisa no que você vai falar. Então não adianta você falar com os desejos, você tem que falar com amor, para você poder alcançar. E outra coisa que eu vi no livro sobre relacionamento é, às vezes, num momento de ira, ao invés de você falar, você escreva tudo aquilo que você está pensando, que você gostaria de difamar você, porque daí você vai filtrando. Na hora que você estiver calmo, você vai ler, você vai ver se aquilo tudo que você estava sentindo naquela hora era de fato real ou algo concreto que você vai falar com a pessoa. Daí você faz um filme que vai falar de fato o que realmente é que você precisa. São ótimas ferramentas, né? Bom, gente, alguém mais para falar? É importante esse momento para falar. Só uma rapidinho. Eu acho que nós mulheres, nós temos essa tendência a tornarmos mulheres reclamonas, mulheres briguentas. Não é à toa que no livro de Provérbios está recheado de orientações, né? Para que viver com uma mulher briguenta, viver com uma mulher lixosa é melhor morar no deserto. Tem umas comparações que às vezes e não está falando do homem, está falando da mulher. Então, quanto mais idade a gente vai tendo, né? E eu percebo assim, uma mudança de humor que a gente vai tendo, os ciclos hormonais, enfim. E o quanto que a gente precisa tomar cuidado para não ser essa mulher lixosa, não ser essa mulher briguenta, porque a mulher é o termômetro do ar, né? Então, nós precisamos mesmo ter esse tempero para falar, não sermos mulheres lixosas, briguentas, porque isso acaba sendo muito atrapalhando, né? Muitos relacionamentos e desagradando o Senhor, claro. Então, isso é para a gente pensar. Muito bom, Mariana. Já vou passar a palavra e só lembrando, assim, quem não vem na aula da Rúbia, a aula da Rúbia foi muito boa. Não sobre autoconhecimento, sobre os hormônios, porque isso mexe com a gente. Nós somos mulheres, a gente sabe. Tanto na época de TPM, quanto quem está entrando na menopausa, quem não está nenhum dos dois também mexe. Não importa. Mas quem fez a gente assim? Foi Deus. Deus sabe tudo isso. Deus sabe dos nossos hormônios. Mas a gente precisa se comprovar, né? Deus nos fez assim. E quantos testemunhos a gente tem? Agora eu vou tentar chamar a atenção nossa, eu, em primeiro lugar, que as mulheres têm tanto de fazer o seu lar, um lar bom, um lar cristão, como também um lar que destruidor. Nós temos esse poder, a gente sabe disso. E muito disso acontece através da palavra, do que a gente fala, do que a gente pronuncia, do que a gente anuncia, do que a gente traz para a gente, né? Então,
vamos pensar nisso. Primeiro que assim, é fato, podemos ser perfeitos como Cristo quer, e Ele sabe onde a gente pode chegar. Mova-se, saia do seu lugar, faça as coisas excelentes para Deus em primeiro lugar. E sendo para Deus em primeiro lugar, vai abranger a igreja, vai abranger sua casa, vai abranger seus vizinhos, vai chegar em todo mundo. Porque Deus quer que a gente fale, mas a gente tem que saber como vamos falar, como vamos nos pronunciar, e a gente precisa aprender, né, mais sobre isso. Obrigada, Cristal, pelas palavras, pela palestra. Vamos orar, irmãs. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai Altíssimo, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem fé em nós, Pai. Obrigada pela sua serva Cristal, que nos trouxe aqui um encorajamento, verdades, Pai, para mulheres. Nós precisamos, Senhor, a cada dia melhorar no nosso falar e tantas outras coisas, Senhor. Nós somos capazes, segundo os seus olhos, Pai, sermos perfeitas como teu Filho. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Perdoe nossos pecados, Pai. Somos muito gratas pela salvação em Cristo Jesus e não queremos colocá-la em risco, Senhor. Nos ajude a caminhar através dos seus ensinamentos para sermos juntas, umas ajudando, auxiliando as outras, como Cristo, em todos os aspectos, Pai. Nós agradecemos por essa reunião, nós agradecemos pelo alimento que será servido aqui, Pai. Sabemos que o Senhor também tem provido nossas vidas neste aspecto. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos ter um momento de comunhão agora, que o Senhor nos despeça em segurança, cada uma para as suas casas, para os seus compromissos, e que pela sua graça, Pai, nós estejamos aqui unidas amanhã para adorar ao Senhor, Pai. E em nome de Jesus, 100% perfeito, que nós oramos, agradecidas. Amém. Amém. Irmãs, vamos então chegando ao fim, né, da nossa reunião. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. A palavra foi maravilhosa, edificante para as nossas vidas. Nós vamos tirar uma foto oficial para variar, para a gente incentivar as mulheres que não vieram e agradecer, né, a vocês por mais uma vez estarem aqui com a gente, ajudando a fazer essa reunião. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhadas, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor.